E a Ti levantamos um altar, Senhor, de adoração. Oh, Jesus, porque somente a Ti, Senhor, as coisas acontecem, Pai. A Ti, Porque Senhor, somente a Ti que tudo é válido, Senhor, diante da palavra, Pai. de nossas vidas, Porque tudo se Deus, Senhor, concretiza, nossa Pai, cidade, perante o a Ti, governo Senhor. sobre todas as coisas, Senhor. Aleluia, Nada Jesus. foge do Porque Teu somente a Ti, Senhor. Nós te exaltamos, te adoramos e te bendizemos. Te amamos e por isso nos reunimos como igreja. Oh, Para te Jesus. adorar, para te bendizer, para te agradecer. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Somente a Ti, Pai. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Ministra o nosso coração através da Tua palavra nessa noite. Ministra o nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Abre o nosso coração para que possamos entender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que bom estarmos aqui. Temos visitante hoje. Não é visitante, já esteve aqui outras vezes. Amém. Glória a Deus. Amados, eu sei que o frio e a chuva eles são grandes impedimentos para que alguém esteja ou não congregando. Mas eu também sei que ninguém falta no trabalho porque está chovendo ou porque está frio. A pessoa tem compromisso, tem responsabilidade, ela não falta. E uma das coisas interessantes da nossa caminhada com Deus, irmãos, existe um negócio chamado constância. Ou seja, se nós vemos que a maioria dos irmãos acaba se tornando domingueiros, aqueles que adoram apenas aos domingos, um domingo sem congregar já significa que serão 15 dias. E 15 dias, se a gente não se alimentar por 15 dias, a gente fica anémico, fica fraco, fica debilitado. E estar debilitado da nossa vida espiritual se torna um problema, se torna um grande problema. E a palavra de Deus, ela nos adverte que a gente não deve ser morno. O que é o morno? O morno é aquilo que faz mal. Que Deus diz assim, porque não és crente, não és quente, nem frio, porque és morno, eu vou te vomitar. E às vezes o perigo está em alguém que é morno achar que é quente e não é. Amém? Vamos lá? Vamos à palavra, Romanos 8, 28. Nós vamos falar hoje sobre o propósito de Deus. Deus é um Deus de propósito. Deus se move de propósito. Boa noite para quem está online. Boa noite para você que está em São Gabriel, você que está fora de São Gabriel, você que está vendo hoje, nesse dia 22 de junho, ou em algum outro momento, você que vai assistir pelo Facebook, que vai assistir pelo YouTube, em nosso canal. Que o Senhor te alcance, que a graça de Deus te alcance, que o Espírito de Deus te alcance e que você possa ouvir a palavra e entender. Vamos lá, vamos começar aqui, Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De acordo com o seu propósito. Algo que fica claro, querido, quando nós vamos ler a palavra, é que Deus é um Deus de propósito. Tudo o que Deus fez e tudo o que Ele fez e faz porque está no propósito. Deus não vai fazer nada fora do propósito. E mesmo quando Ele une pessoas por causa do propósito, porque faz parte daquele propósito. Então, tudo que Ele fez, você olha para a criação, você lê a história dos personagens da palavra de Deus, e você vai ver que nada acontece porque foi um acaso, foi uma coincidência, foi
o destino, ou foi, como é que diz, o karma, nada disso. Todas as coisas aconteceram e estão registradas ali porque fazem parte de um propósito de Deus. Nós podemos pegar, por exemplo, José, que foi para o Egito. Fazia parte do propósito de Deus que ele fosse para o Egito. Qual foi o propósito de Deus? Ele pôde resgatar a sua família, pôde resgatar os seus familiares, e dos descendentes da sua família veio depois a nascer Jesus. Se por acaso José não tivesse se sujeitado ao propósito de Deus e não tivesse salvo aquela família, Deus teria que criar um outro plano, um atalho, uma outra forma de resgatar aquela família. Então nós vamos ver, Deus tinha um propósito para que aquilo viesse a acontecer, e por causa da realização daquele propósito, outros eventos vieram acontecendo em consequência de alguém ter vivido o propósito, de alguém ter se sujeitado ao propósito. Então, quando se refere àquele que foi chamado pelo Senhor, aquele que foi resgatado pelo Senhor e que está sujeito à sua vontade, todas as coisas cooperam para o seu bem, como foi na vida de José. Mas ele foi preso. Mas isso tudo fazia parte daquilo que Deus queria que acontecesse, para que ele amadurecesse e chegasse numa posição aonde ele chegou, e que não chegaria se não tivesse tido todo aquele trajeto se sujeitando ao propósito de Deus. Amém? Deus é um Deus de propósito. Infelizmente, às vezes, as pessoas confundem o que seja o propósito de Deus. Essa pessoa pensa assim: o propósito de Deus é que eu grave um CD, que eu venda muitos CDs, que eu dê muito dinheiro para a música. O propósito de Deus é que eu me torne famoso. O propósito de Deus... Não, o propósito de Deus, irmãos, ele não está tão associado a essas questões terrenas. É lógico que Deus, o Pai, ele precisa de pessoas para realizar o seu propósito. Ele vai nos usar para realizar o seu propósito. E ele precisa que a gente se sujeite ao seu propósito, para que aquilo que ele tem, que a gente chama de plano, de desejo, de vontade, de querer, para que aquilo que ele tem traçado possa se tornar realidade. Eu posso trabalhar, lutar, batalhar, me esforçar para realizar o meu sonho. Posso. Tem problema nisso? Não. O problema vai ser se nessa caminhada, em algum momento, Jesus disser: agora, Fernando, abre mão do teu sonho, abre mão daquilo que você quer, renuncie isso, porque agora você vai viver o propósito. Vai ser um problema se eu disser: não, Senhor, agora eu não posso, agora recém-casei, agora que eu vou ter meu filho, agora que eu vou ter meus netos, agora que isso, agora que aquilo, agora que a minha empresa está indo bem, agora que eu estou ganhando dinheiro. Não, espere mais um pouco. O problema vai ser se eu não estiver apto a abrir mão do meu sonho para viver o propósito de Deus. Vamos ver o que diz a palavra. Eu separei alguns versículos que falam sobre o propósito, para você entender que Deus é um Deus de propósito, e que no final das contas o que vai valer é o propósito de Deus. Vamos lá, Provérbios 19, 21. Nós vamos ler vários textos para confirmar o entendimento da palavra. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, nós podemos fazer muitos planos, irmãos. Não há problema da gente fazer planos e traçar planos. A gente sabe que a palavra de Deus diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é um Deus que trabalha por propósitos, por planos. Então, a gente vai fazer planos também. A gente vai planejar coisas. A gente vai planejar casas que vamos construir. A gente vai planejar coisas para o nosso futuro. A gente vai planejar e traçar 500 planos para a nossa vida. Mas, como diz a palavra, nós podemos fazer muitos planos, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Em algum momento Deus vai nos empurrar para esse propósito. Em
algum momento Deus vai o vento do propósito vai nos empurrar para aquilo que Deus quer na nossa vida, para aquilo que é o que Deus quer, aquilo que seja a sua vontade, não aquilo que nós queremos demais. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Vamos ver lá. O que lhe diz a palavra? Porque sou eu que conheço os planos. Planos são propósitos. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, Deus é que sabe. Eu acho que foi na semana passada que eu disse, às vezes, irmãos, a gente só enxerga aqui, ó, mas a gente não sabe nada. A gente não sabe como vai ser, o que vai acontecer depois que a gente for embora daqui. A gente não sabe se alguém não vai chegar de fora e vai cair morto. A gente não sabe, né, de nada. Eu ontem estava conversando com um casal e a senhora estava nos contando, ela sofreu uma parada cardíaca em casa, parou assim. O marido socorreu, ela apagou de novo, o marido socorreu. A gente não sabe, e graças a Deus está vivo, está bem, pediu oração, inclusive. Mas a gente não sabe de nada, irmão. A gente não sabe se a gente vai viver mais uma semana, se eu vou completar os meus 61 anos. A gente não sabe de nada. A gente pode traçar muitos planos, mas quem sabe o que vai acontecer, o que vai se tornar realidade na sua vida é o Senhor. Ele é que fez os planos, Ele é que traça, tudo está nas mãos dEle. A gente precisa entender o que se chama a soberania de Deus. Tem um texto da palavra que diz assim: quem ensinou o Senhor? Quem disse para ele? Quem contou para ele? Quando Jó questionou o Senhor sobre muitas coisas, Deus disse assim: Jó, onde que você estava quando eu separei as águas, quando eu criei os animais, quando eu separei, quando eu dei nome para as estrelas? Onde é que você estava, Jó? Quando eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Daí Jó viu que os argumentos dele não valiam diante do Senhor, porque é Ele que é soberano. Nós não somos soberanos, nós precisamos nos sujeitar a Ele. Por isso que a palavra diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Provérbios 16:4. Vamos ver lá. Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Ou, o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Você foi criado pelo Senhor por um propósito. E o desejo dele é que você viva esse propósito. O desejo dele é que você abra mão de qualquer outra coisa para viver o propósito. Vamos ver o que mais. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Glória a Deus. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pensa assim, mas a gente está pregando, a gente está ensinando, a gente está fazendo e tal, as pessoas estão ouvindo, mas a gente não está vendo nada acontecer. Mas a palavra diz assim, quando o Senhor libera uma palavra, e ela foi liberada para cumprir um determinado propósito com aquela palavra, e essa palavra, ela não vai voltar para Deus, sem que antes ela cumpra o propósito para o qual o Senhor enviou. Então, nesse momento, nesse dia de hoje, muitas pessoas estão ouvindo o Senhor, e quando Deus começa a nos empurrar para o propósito, irmãos, a primeira coisa que acontece, as pessoas começam a ficar em crise, porque elas querem fazer alguma coisa e Deus quer que elas façam outra. E aí Deus vai começar a empurrá-las para o propósito, elas vão começar a ficar em crise. Mas eu queria isso. Mas eu queria tal coisa. Mas Deus está me chamando para outra coisa.
mas Deus está me falando tal coisa. Algumas pessoas começam a sonhar com aquilo que Deus está empurrando-as para o propósito. Algumas pessoas não conseguem dormir porque Deus está empurrando elas para o propósito. Algumas pessoas passam dia com a mente voltada, pensando, refletindo, remoendo uma maneira de tentar escapar daquela palavra, mas ela só vai voltar para o Senhor quando ela cumprir aquilo que o Senhor destinou. Não tem escapatória. Amém? Vamos lá. Efésios 1, 9 e 10. Glória a Deus. Efésios 1, 9 e 10. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Então, faz parte do propósito de Deus que todas as coisas elas possam convergir em Cristo. Amém? Amém. Então, a gente brinca, César, acha que a pessoa tem labirintite, porque tudo gira em volta dela, né? E a pessoa acha assim que ela é o centro de todas as coisas, que tudo tem que acontecer conforme o seu querer e a sua vontade. Mas a palavra está dizendo que tudo precisa convergir para onde? Cristo. Para Cristo. Então você vê, querido, que começa a se desenhar qual é o propósito. O propósito é que todas as coisas possam convergir em Cristo, que tudo seja voltado para Ele. A gente canta aqui várias vezes, porque tudo é dele, é por Ele, para Ele, tudo foi feito por Ele. Então o propósito é que as coisas possam convergir em Cristo. Às vezes alguém pensa assim, mas eu queria, pastor, que Deus me mostrasse um propósito individual. Então às vezes a pessoa está esperando que aconteça na vida dela, assim, que Deus fizesse comigo de uma forma individual, o que Ele fez com José, o que Ele fez com Davi, o que Ele fez com Daniel, que Deus me tirasse do campo e levasse para o trono, que Deus me colocasse no lugar de glória, no lugar de exaltação, que Deus me exaltasse. Eu queria que Deus fizesse comigo isso, aquilo, e ela fica esperando quando que Deus vai mostrar para ela um propósito individual, específico, onde Ele vai estar sendo exaltado e posicionado no lugar de honra e de glória. Mas o propósito de Deus é que todas as coisas converjam para Cristo. O propósito de Deus é que eu me sujeite a Cristo. O propósito de Deus, Ele pode estar em que eu me torne rico ou não, desde que essa riqueza ela não me governe, ela não me domine, e que eu possa usar essa riqueza para estabelecer o reino de Deus. Porque não é propósito de Deus que eu me torne rico ou famoso, irmão, e por causa da riqueza e da fama eu pisoteio as pessoas, eu humilho as pessoas, porque isso não é propósito de Deus. O propósito de Deus é que tudo esteja voltado para Cristo. Mas eu sei que se eu não posso ver o que é micro, aquilo que está voltado para mim, eu posso entender qual é o propósito, o eterno propósito de Deus, o propósito que Deus quer para todo filho ou filha de Deus. Quando nós somos chamados por Ele, quando nós somos resgatados por Ele, Ele estabeleceu um propósito para a nossa vida. E esse propósito tem a ver com Cristo, não tem a ver conosco. Tem a ver em como Cristo vai ser estabelecido na nossa vida. Então diz Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, que agora se manifestou a seus santos. A esses Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual é o propósito de Deus? Eu não sei, pastor, como que eu vou encontrar o propósito de Deus? O propósito de Deus é esse: Cristo em vós, a esperança da glória. Se você trazer à existência
vivência, para a sua vida, para a tua prática de vida. Cristo em mim, Cristo na minha vida. A esperança da glória é Cristo na minha vida. E eu colocar a minha vida no centro dessa vontade de Deus, me sujeitando à vontade de Deus, eu estarei vivendo o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus e a vontade de Deus, elas andam juntas. Elas são parceiras nessa caminhada. O propósito e a vontade de Deus. Vamos lá. Gálatas 4:19. O propósito e a vontade de Deus andam juntas. Elas são parceiras na nossa caminhada com o Senhor. Vamos lá. Eu falei qual? Gálatas 4:19. 4:19. Eu falei 4:29? Vocês ouviram errado, meu lugar. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até quando? Até Cristo seja formado em vós. Amém? Então, queridos, qual é o propósito? Cristo. Qual é o propósito de Deus? Cristo em mim. Qual é o propósito de Deus? Até que Cristo seja formado em mim. Pastor, eu quero um propósito específico para a minha vida. O propósito específico para a sua vida é Cristo em você. O propósito específico de Deus para você. Não, eu quero para mim mesmo, para mim mesmo. O propósito para você mesmo é até que Cristo seja formado na sua vida. Enquanto isso não acontecer, irmãos, esse é o propósito. Essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus para a sua vida. Eu falei no texto de outro, Efésios 1:9-10. Vamos lá, se não lembro. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Nós lemos esse? Não? Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir, lembra sim, né? Fazer convergir em Cristo todas as coisas dos céus, na terra. Não, isso nós não lemos não. Não lembro não. Isto é, de fazer convergir em Cristo. Temos outro que fala sobre convergir em Cristo. Tudo aponta para Cristo. É que a gente pensa que ele é o mesmo. Todas as coisas nos céus, todas as coisas, inclui você, nos céus, na terra, na administração da plenitude dos tempos. Então tudo converge para Cristo. O que eu tenho que fazer? Viver a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que Cristo seja formado em você. Mas qual é o propósito assim, pastor? Assim, como é que eu vou saber o que Deus quer para a minha vida? Aprenda a vontade de Deus. Mas é difícil descobrir a vontade de Deus. Mas como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Começa com a palavra. Começa com a palavra. Como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Estude a palavra. Está tudo lá. Qual é a vontade de Deus? Casal está em crise. Ai, agora, o que nós vamos fazer? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que nós vamos resolver? Há um impasse no meio do casamento. Vai para a Bíblia e veja o que a Bíblia fala sobre o casamento. Sobre o marido, sobre a esposa. Se você quer que a sua esposa seja submissa, você precisa ser o marido de Efésios, que diz que você tem que amar ela mais do que a igreja. Mas como é que eu vou tratar? Como é que vai ser com meus filhos? A Bíblia diz que você tem que, os seus filhos precisam aprender a obedecer você. Como é que tem que ser? Eu que sou filho, como é que eu tenho que ser? A Bíblia diz que o filho, dentro do lar, a única coisa que o filho tem que fazer é obedecer pai e mãe. Filho não decide o destino de pai e mãe. Filho tem que obedecer pai e mãe. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Fala sobre aquilo, fala sobre aquele outro. A palavra de Deus tem a orientação para a sua vida. Viva a vontade de Deus. Aprenda a palavra de Deus para descobrir a vontade de Deus. Você aprendeu a vontade de Deus, coloque em prática na sua vida. E aí o que Deus vai fazer quando eu começar a viver a sua vontade? Ele vai me empurrar para o propósito. Qual é o propósito? Cristo. Até que Cristo seja formado. É simples. Fiz uma volta grande aqui, mas é simples. Eu tenho dificuldade de descobrir qual é a vontade. Estude a palavra.
então para mim chegar na vontade de Deus? Bom, se você não conhece a vontade de Deus, se você tem dúvidas a respeito da vontade de Deus, nós temos um exemplo na palavra de Gideão. O anjo apareceu para Gideão e disse para ele: ó, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão não é um homem valente. Deus disse, o anjo disse para ele: você vai lá, você vai dirigir o povo, você vai conduzir, você vai fazer isso, você vai vencer o inimigo e tal e tal. E ele disse assim: eu não, a minha família é a menor, eu sou o menor da minha casa. E começou a dar um monte de desculpas para o Senhor. Aí ele disse assim: Senhor, eu preciso saber se é o Senhor quem está falando comigo. Bom, esse aprendizado com Gideão, ele serve para muita coisa da vida da gente. Então Gideão disse assim: Senhor, hoje eu vou pegar uma lã e eu vou colocar na rua, vou deixar à noite na rua. Se amanhã de manhã eu for olhar a lã e a lã estiver seca e na volta da lã estiver molhado, eu vou saber que é a sua vontade que eu faça isso. E aí foi dormir, no outro dia ele amanheceu, a lã estava seca e o chão estava molhado. Mas ele ficou em dúvida ainda. Então ele disse: não, Senhor, eu tenho mais uma dúvida. Não, eu não estou muito certo. Então eu vou deixar de novo a lã do lado de fora. E amanhã a lã vai estar molhada e o solo vai estar seco. Aí chegou no outro dia, a lã estava como? Molhada. E o solo estava seco. E aí ele entendeu: é isso que o Senhor quer. Então, é uma boa dica para você. Como é que eu vou saber se Deus quer que eu faça tal coisa? Como é que eu vou saber se Deus quer que eu vá para esse lugar? Como é que eu vou saber? Coloque diante dele. O que não vale, irmão? Eu não sei, eu é solteiro, tá? Eu não sei se eu vou namorar uma pessoa. Aí faz um pedido para Deus. Aí assim, o pedido, ela apresenta lá, o rapaz apresenta 2, 3 coisas, 2 dá certo e a terceira não dá. Daí ele diz: eu acho que é o que Deus quer. Não é assim não. Aí você tem que orar, irmão, tem que ficar firme naquilo que você está orando. Você não pode ficar mudando depois. Não, mas eu pedi 3, aí 2 deu certo. Ganhei na Mega Sena. Não ganhamos. Se faltou um número, não ganha. Você tem que apresentar diante de Deus e esperar a resposta dele. Você pode apresentar diante do Senhor quantas vezes quiser, mas você tem que entender que você impôs, você comprometeu a sua palavra. E Deus é Deus de palavra. Se você disse: Senhor, tem que ser assim, e as coisas não deram como você orou, então você tem que entender: não, Deus não quer. Não é esse o propósito de Deus. Não é isso que Deus quer. E vai em frente, vai esperando que Deus vai conduzindo as coisas, querido. Porque a palavra diz assim: se você se sujeitar a Deus, Ele vai te conduzir. O problema é que a mesma palavra que diz que a gente tem que se sujeitar a Deus, ela diz o quê? Tem que resistir ao diabo. Resistir ao diabo e sujeitar-vos a Deus. Às vezes as pessoas fazem o oposto. Elas resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. E aí quer que Deus abençoe. Então, queridos, não é difícil. Não há mistério em viver o propósito. Não há mistério. A gente precisa entender que viver o propósito, então eu vou viver o propósito, então agora a minha vida vai ser só vitória. Vai ser só vitória, porque agora você está vivendo o propósito? E se o propósito de Deus for te levar para a cruz? Você pode estar vivendo o propósito. Jesus estava vivendo o propósito. E lá no jardim do Getsemane, ele orou. E ele orou a oração que a gente tem que aprender a fazer: Senhor, seja feita a tua vontade. E ele clamou a Deus. O filho clamou ao Pai: Senhor, se o Senhor puder, me livra dessa aí e tal, mas seja feita a tua vontade. O propósito de Deus para Jesus era a cruz ou viver até a velhice, morrer de velho? Qual era? A cruz. Mas se você orar, você vai dizer: Deus, eu quero morrer de velho. Você não quer a cruz. Mas e se o
propósito de Deus for te levar para a cruz, você amém, é o propósito de Deus. Se o propósito de Deus, irmão, for te botar, te colocar na caverna lá do leão, você vai para lá. Se o propósito de Deus for te jogar na fornalha aquecida 7 vezes mais, você vai para lá. É muito interessante, irmãos, quando Jesus falou de João Batista, de João, não Batista, de João, o discípulo amado, ele disse que João não iria morrer, né? E os outros ficaram tudo revoltados com a história que João não ia morrer. E aí um deles, não me lembro qual deles falou, e Jesus disse assim, mas o que interessa para você se eu quero que ele viva ou não? O que interessa é a minha vontade, é o meu propósito, é o meu querer. E João, ele foi o último que morreu. Não que não tentaram matá-lo. Não que não tentaram tirar a vida dele. Se você for estudar a vida de João, você assim, ó, você chora. Esses dias nós assistimos um filme sobre João, Apocalipse, o nome do filme, quando João recebe as revelações do Apocalipse e conta parte da sua história. Não que ele não tentaram matar ele, tentaram matar João, você já deve saber disso, né? Colocaram ele num caldeirão de óleo fervente. Uma pessoa, irmão, salva assim, normalzinha. Você pegar, você ferver um caldeirão de óleo e colocar uma pessoa lá dentro, ela vive ou morre? Ela morre. Pois João não morreu. João não morreu. Tiraram de lá, estava vivo. Aí não deu jeito, não morreu o homem. Eu não sei em que condições ficou o seu corpo. Foi mandado então para a ilha de Patmos. Lá ele vai morrer. Lá na ilha de Patmos ele vai morrer. Então ele foi mandado para lá, para quebrar pedra, enfim, numa pedreira, uma ilha que era enviado, inclusive a maioria dos que estavam lá eram cristãos. Era para ficar lá e morrer lá, picar por algum animal, enfim, alguma coisa ia levá-los à morte. E lá ficou João. Foi lá na ilha de Patmos que João recebeu a revelação do Apocalipse. E aí o que você acha? Você que ele morreu lá na ilha de Patmos ou não? Não? Onde que ele morreu? Alguém sabe? Ele não morreu na ilha de Patmos. Olha só que interessante. Quando eles iam matar João, o governador da Palestina, não, o rei, como é que chama? Alexandre, morreu. Assim, naqueles dias. E outro governante entrou e mandou soltar. E aí João foi liberado da prisão, da ilha de Patmos foi liberado, todos os cristãos que estavam lá, e João estava junto. E aí João morreu de velho. Morreu idoso. No filme eles representam o João deitado já bem velhinho. E as pessoas na volta iam pregando para as pessoas. E até que Jesus leva ele morre. Amém, glória a Deus, terminou sua caminhada. Mas, aí você diz assim, eu queria que fosse assim, minha vida. Tá, mas você está disposto a ir para o caldeirão? Você está disposto a ir quebrar pedra numa ilha, condenado para ficar lá até morrer? Não, irmãos, a gente quer às vezes algumas coisas, mas a gente não está disposto a trilhar o caminho daquela pessoa que viveu aquela história. Então que você, irmãos, possa trabalhar para viver o propósito de Deus. Que você possa se sujeitar ao propósito de Deus e que Cristo seja formado na sua vida. Eu estou e você está. Que você possa viver o propósito de Deus. Que você possa experimentar o propósito de Deus e colocar o propósito de Deus como prioridade da sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Jesus não me salvou, irmãos, para que agora salvo com saúde, agora salvo, livre dos vícios, livre do pecado, eu possa viver a minha história ao meu gosto, ao meu querer. Jesus me salvou, irmãos, para que Cristo seja formado na minha vida. Jesus me salvou, irmãos, para que eu seja o sal da terra, para que eu seja a luz do mundo, para que eu possa ser um representante de Cristo, um reflexo de Cristo, um espelho de Cristo. E Ele precisa ser formado na minha vida. O propósito de Deus é esse, que tudo possa convergir para Cristo,
Pai, nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nós queremos nos render a Ti, Pai. Eu sei, meu Deus, que o nosso coração, ele faz muitos planos. Eu sei, meu Deus, que o nosso coração, ele faz muitos projetos. Eu sei, Senhor, que o nosso coração nos leva a viagens extraordinárias. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que ao final, para a nossa vida, para nós que somos Teus filhos, ao final, o que vale é o Teu propósito. Por isso, Pai, nós não queremos entrar em conflito com a Tua vontade. Nós não queremos entrar em conflito com o Teu querer. Nós não queremos entrar em conflito com o Teu propósito, Pai. Nós queremos fazer o que a Tua palavra diz, nos sujeitar a Ti, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor, a orar como o Senhor Jesus ensinou que nós devemos orar. Pai, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Seja feita a Tua vontade no nosso casamento, seja feita a Tua vontade na vida dos nossos familiares, seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre a vida dos filhos, da esposa, do marido, seja feita a Tua vontade, Senhor, em nossa vida, Senhor. Nós queremos nos sujeitar à Tua vontade. Nós queremos nos render à Tua vontade, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Que tudo coopere para o nosso bem, Senhor. Mesmo as coisas que nós não gostamos, mesmo as coisas que nós não entendemos, nós queremos crer, Senhor, que elas fazem parte do Teu propósito. Que o Senhor está nos empurrando para o Teu propósito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não entrar em conflito contigo. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos insistindo com os nossos desejos, mas que possamos nos render a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus. Nós vamos chegar ao final. A gente vai encerrar a transmissão. Que o Senhor te abençoe, você que está em casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, ontem nós